Mechas longas e loiras eram visíveis à frente. Jin-Wook cerrou os dentes, irritado, chamando-a de teimosa. Teresa surgiu diante dele, aterrissando sobre um joelho, com uma das mãos apoiada no chão. Ergueu a cabeça e sorriu, dizendo que não tinha certeza se ele cumpriria a promessa, por isso decidiu segui-lo. Enquanto os jogadores ao redor começavam a recobrar os sentidos, o rapaz parado diante dela falou, visivelmente contrariado, que havia pedido para que ela não o seguisse, perguntando o que ela estava pensando ao vir até ali. Teresa, sacudindo a poeira das roupas, pediu que ele não brigasse com o homem que tinha vindo, já que ele só estava preocupado com o herói. Jin-Wook cobriu o rosto com a mão, pensando que agora teria de refazer todo o plano. A garota virou a cabeça para trás. Os jogadores apalparam as próprias calças, comentando que tinham algo nos bolsos. Ela também colocou a mão no bolso e, sorrindo, puxou uma lanterna, perguntando o que o jovem tinha. Ele franziu as sobrancelhas e mostrou uma caneta. Teresa fez uma expressão estranha, dizendo que aquilo não parecia muito útil. Jin-Wook apertou um botão, estendendo uma haste, dizendo que só conseguiria seguir em frente com aquilo. O rapaz apertou o botão e o isqueiro acendeu. Ele a puxou para mais perto, comentando que agora, pelo menos, dava para enxergar alguma coisa. A garota cobriu o rosto com a mão. Teresa ergueu as sobrancelhas, dizendo que ela também tinha uma lanterna, e tentou ligá-la. O protagonista a cobriu com a palma da mão e desviou o olhar. Em seguida, levantou mais a chama do isqueiro, perguntando que lugar estranho era aquele. 3 jogadores o seguiram. Ele disse que precisavam sair dali. As pessoas de capuzes amarelos arregalaram os olhos ao ouvi-los. Um dos fanáticos abriu a boca, apontando o dedo para os jogadores e gritando que as vítimas estavam ali. Eles avançaram em grupo, brandindo tochas acesas. Um dos heróis estendeu a mão, gritando para o rapaz apagar o isqueiro. Os fanáticos se aproximaram ainda mais, berrando para capturar todos, as vestes ondulando e as tochas brilhando intensamente. Enquanto fugiam do local, só os sapatos de um deles ainda eram visíveis. Uma mão surgiu por trás da pedra. Jin-Wook e Teresa espiaram de trás dela. Ela pousou a mão em seu ombro. O rapaz franziu a testa e olhou para ela. Teresa apontou para o lado, perguntando se eles não deveriam salvar aquelas pessoas. Agachado, o jovem se virou para ela, dizendo que, já que o seguiu, teria de obedecer às suas instruções. Teresa perguntou, surpresa, do que ele estava falando. O protagonista voltou a olhar para frente, apoiando a mão na pedra, dizendo que agora precisavam evitar qualquer exposição desnecessária. Além disso, ela ainda não estava pronta para um confronto direto. Teresa se levantou e, baixando os olhos, perguntou se ele não estava subestimando demais suas capacidades, já que ela também havia se preparado. Sorrindo, abriu a palma da mão, mostrando 2 pedras azuis, dizendo que também havia comprado uma para ele. Era um item necessário no 5º andar, uma pedra de retorno. Jin-Wook bateu a mão no próprio rosto. A garota sorriu de forma sem graça, sem entender o que havia de errado. Os jogadores seguravam a porta, tentando conter os fanáticos. Um deles se virou e gritou que, daquele jeito, eles logo romperiam a defesa, pedindo ajuda aos que estavam atrás e perguntando o que eles estavam fazendo. Teresa arqueou as sobrancelhas, olhando com sarcasmo para a pedra. Franziu o senho e sorriu, dizendo que sairia dali agora, desejando que eles permanecessem felizes. A pedra em suas mãos se partiu. Ela regalou os olhos ao ver os fragmentos caindo. Os jogadores que seguravam a porta perceberam aquilo. Teresa olhou, chocada, perguntando se realmente não tinha funcionado. Os rapazes gritaram, furiosos, dizendo que eles também tinham comprado aquelas pedras. Os fanáticos arrombaram a porta, arremessando os jogadores para trás. Um homem de físico robusto segurava uma arma, apertando o cabo com força. Os jogadores ficaram paralisados, olhos e bocas escancarados. Um homem alto, usando uma máscara, avançou em direção a eles. Sem soltar a arma, um dos rapazes caiu no chão, apoiando as mãos atrás do corpo. A garota encarou a pedra quebrada em sua palma, incapaz de acreditar que tudo aquilo tivesse sido uma mentira. Jin-Wook abaixou o olhar e perguntou se ela realmente acreditava em tudo o que passava na televisão. Teresa observou os fragmentos com tristeza. Baixou as mãos, frustrada, e franziu as sobrancelhas,
dizendo que tinha comprado duas justamente para dar uma a ele. Gritos ecoaram. A garota arregalou os olhos, surpresa. Ela se virou e, cerrando a mão em punho, disse que estava na hora de irem embora. Nesse instante, um dos fanáticos surgiu atrás dela, segurando uma corda e exibindo um sorriso aterrador. Ele arregalou os olhos e a boca, gritando que aquilo era um sacrifício para o deus deles, e lançou a corda ao redor do pescoço dela. A garota o agarrou pelas roupas, e num único movimento, Teresa arremessou o fanático por cima do corpo. Ele voou contra a parede, provocando uma explosão luminosa que levantou poeira por todo o ambiente. As pessoas de mantos amarelos ergueram as tochas e ficaram imóveis. A garota mostrou os dentes, protegendo as costas do herói, dizendo que parecia que haviam sido descobertos. Jin-Wook sorriu, respondendo que também achava. Os fanáticos juntaram as palmas das mãos à frente do corpo, os olhos arregalados. Um deles declarou que Deus desejava vítimas de sangue sagrado e que, juntos, trariam a ressurreição do rei, alcançando a felicidade eterna. O protagonista acionou o mecanismo, estendendo a haste. Com um movimento seco, golpeou a garganta de um dos fanáticos, que arregalou a boca antes de cair, agachando-se tentando estancar o ferimento com as mãos. Logo atrás, o herói fez o mesmo com os outros. Jin-Wook franziu a testa, perguntando se mais alguém queria lhe dar um sermão, enquanto a caneta em sua mão pingava sangue. As pessoas de manto o encararam com cautela. Um homem alto de máscara surgiu atrás de um deles. Tremendo dos pés à cabeça, o fanático ergueu o rosto para se dirigir ao vice-líder, que empunhava um martelo gigante. O homem juntou as mãos diante do peito, dizendo que não tinham medo, mas a palma do vice já cobria sua cabeça. Um estrondo ecoou. Teresa levou as mãos à boca, os olhos arregalados. O protagonista abriu um sorriso e perguntou se ela já tinha brincado de esconde-esconde. Apontou o dedo para o sujeito de cabeça grande que se aproximava, dizendo que queria brincar com eles, então pediu que ela não atrapalhasse. Ela o encarou, chocada. O vice-líder ergueu o martelo, preparando o golpe. O rapaz gritou para começar. O protagonista e a garota saltaram para o lado no instante em que o martelo esmagou o chão sob seus pés. Um dos fanáticos ajoelhou-se diante do líder de manto roxo e perguntou o que tinha acontecido com as vítimas. O homem afundou no chão, respondendo que estavam conseguindo capturá-las com sucesso. O líder abriu um sorriso grotesco, dizendo que Deus estava criando ainda mais vítimas, pois agora que a torre havia se aberto, pessoas ainda mais ignorantes viriam até eles. Jogou a cabeça para trás e gargalhou, afirmando que o tempo prometido de seu renascimento havia chegado. O fanático chamou a atenção do líder para algo. O homem olhou, surpreso. Na tela, via-se o vice-líder brandindo o martelo enquanto o protagonista e uma garota fugiam dele. Quando o líder perguntou quem eram, o subordinado respondeu que se tratavam de vítimas recém-descobertas. O líder levou a mão ao rosto, pensativo, dizendo que era a primeira vez que via um vice sofrer tanto. Eles eram ágeis demais para simples vítimas. Um homem de manto negro, com uma cruz pendurada no pescoço, observava em silêncio ao lado. Ele fitou a tela, surpreso, ao ver o jovem sorridente, e se virou, chamando-o pelo nome. O líder o encarou, espantado, perguntando se ele conhecia aquele herói. O homem respondeu que sim. Vários monitores exibiam os jogadores, mergulhados no desespero. O homem, segurando a máscara atrás das costas, disse que, para o plano deles, aquele herói se tornaria o obstáculo mais perigoso. Havia uma marca rosada na máscara do corvo. O enorme martelo cortou o ar. O vice desferiu um golpe devastador, forçando Teresa a saltar para longe. Olhando ao redor, a garota percebeu que aquele monstro não era como os fanáticos comuns, devido à sua velocidade absurda e à estrutura do corpo. O inimigo voltou a girar o martelo para atacar. Saltando para o lado, o protagonista disse que, naquele momento, era impossível lutar contra o grandalhão. Olhando para a companheira, acrescentou que precisavam manter distância e pediu que ela lhe emprestasse algo por um tempo. Eles correram pela esquina. O vice-líder veio logo atrás. Um clarão intenso cegou. O homem levou a mão aos olhos, tentando enxergar qualquer coisa. O martelo atingiu o chão com violência, destruindo as lajotas de pedra e levantando uma nuvem de poeira. Ao erguer o martelo, o monstro percebeu fragmentos de algum dispositivo espalhados no ponto do impacto.
Teresa observava o inimigo da sacada do segundo andar, o que lhes permitiu ganhar algum tempo para pensar em um plano. Escondido atrás da grade, o protagonista pediu à aliada que prestasse muita atenção. Apontando para si mesmo, sugeriu provocar o grandalhão e atraí-lo para ele. O vice-líder surgiu novamente na esquina. Teresa protestou, dizendo que eles tinham acabado de conseguir se afastar dele. Jin-Hook explicou que, de qualquer forma, eles teriam de enfrentar o inimigo para conseguir atravessar aquele andar. Acrescentou que, enquanto o monstro estivesse distraído, seria necessário evacuar as outras pessoas que haviam confiado na pedra de retorno e agora não conseguiam sair dali. A garota assentiu em concordância. Desviando o olhar, o rapaz disse que tentaria limpar o quinto andar o mais rápido possível, apesar de tudo ter se tornado um pouco mais complicado. De cabeça baixa, Teresa concordou, pensando que tudo estava pior justamente porque ela tinha vindo até ali. O jogador sorriu ao olhar para ela. As escadas rolantes levavam ao segundo andar, e ele pediu à aliada que se lembrasse de algo, só por precaução. O monstro pisou com o pé gigantesco sobre as lajotas de pedra, perguntando onde estavam as vítimas. Uma pequena pedra voou e acertou sua cabeça, enquanto alguém o provocava. Após lançar outra pedra ao ar, o jogador perguntou se o inimigo não era péssimo em brincar de esconde-esconde. O vice disparou atrás dele, subindo a escada rolante. Enquanto o monstro perseguia sua presa pelo corredor, Teresa permaneceu atrás do muro de pedra. Espiando de lá, teve certeza de que ele já não representava uma ameaça imediata para ela. Minutos antes, seu companheiro havia pedido que ela aproveitasse o momento certo. Colocando a mão no peito, a garota perguntou o que exatamente significava o momento certo. O jovem sorriu, dizendo que ela com certeza sentiria quando chegasse a hora. Teresa procurava algo no cesto de equipamentos esportivos. Ao pegar um taco de hóquei, pensou que entenderia quando o momento chegasse. Preparando-se para salvar as pessoas que ainda restavam na masmorra, ela saiu correndo. Fugindo de seu perseguidor, o protagonista pensou que sua companheira provavelmente já tivesse avançado o suficiente. Seus olhos brilharam quando uma notificação surgiu, anunciando que Greed Gaze havia sido ativado. Uma janela de status apareceu diante do vice, mostrando que o nível de poder dele era 100. Um alerta surgiu em seguida, informando que uma ação havia sido detectada, violando a causalidade do quinto andar. Outra notificação vermelha surgiu diante dos olhos do jogador, dizendo que Hart havia demonstrado interesse nele e que uma condição secundária para a mudança de ocupação tinha sido criada. Jin-Hook correu pelo corredor quando surgiu um aviso dizendo que Hart se oferecia para ser sua espada. A nova mensagem informava que o jogador poderia se transformar no apóstolo negro caso aceitasse a oferta. O demônio do fogo cruzou os braços sobre o peito. Hart era um dos seres absolutos que residiam nos andares superiores. Na torre, era mais conhecido como Rei Demônio. Uma voz cortante rompeu o fino véu. Tentar ultrapassar as restrições em um local como aquele, onde o uso de habilidades estava selado, atrairia atenção. Outra notificação surgiu no ar. Tornar-se um apóstolo negro permitiria exibir novas habilidades, mas o preço seria se tornar servo do Rei Demônio pelo resto da vida. A imagem de Molina sorrindo surgiu na mente do rapaz. Com um sorriso discreto, ele pensou que um tigre não podia cair diante disso. Com um simples gesto da mão, o jogador recusou a oferta. O Rei Demônio rangeu os dentes, insatisfeito. A notificação anunciou que Hart havia entrado em fúria. O vice ergueu a cabeça. Com as mãos tremendo, o monstro agarrou o capacete. Uma energia sombria atravessou o peito do rapaz. Um aviso informou que ele havia recebido a maldição do Rei Demônio por recusar sua proposta. Seu coração foi envolto em correntes. Uma nova notificação anunciou que o jogador agora era alvo de todos os demônios e que a maldição não poderia ser removida até a morte de seu portador. O jovem caiu no chão, agarrando o peito. Sangue jorrou de sua boca, respingando no piso de pedra. Depois de cuspir um coágulo, o protagonista murmurou que doía. Limpando o sangue dos lábios, ele sorriu. Fanáticos de mantos amarelos estavam parados diante dele. O jogador perguntou se eles continuariam apenas assistindo. Chamando-os com o dedo, Jin-Hook os incitou a atacar. Os cultistas fugiram, tomados pelo medo. Os membros do esquadrão estavam sentados no chão, amarrados com cordas.
O rapaz loiro disse que haviam cometido um erro. A garota implorou por suas vidas. Alguém caiu de costas. Agarrando a garota negra pelos cabelos, um cultista em desespero se preparava para fazer um sacrifício ao seu Deus. Teresa correu para intervir no ritual. Saltando no ar, ela balançou o bastão e golpeou. O cultista atacado cuspiu um coágulo de sangue quando o golpe acertou seu rosto. Outros fanáticos cercaram o esquadrão. Teresa olhou para trás e pediu à garota resgatada que cuidasse dos outros. Segurando a própria cabeça, a jovem tremia de medo, dizendo que não adiantava nada e que todos morreriam, pois não conseguiriam sair dali. Teresa percebeu que o esquadrão estava encurralado. Um cultista ergueu uma foice acima da cabeça. Colocando o bastão à frente a tempo, Teresa conseguiu desviar o golpe. A lâmina cortou parte do cabo de madeira. Em resposta, a parte mais grossa do bastão atingiu o cultista no maxilar. A garota negra assistia à luta com lágrimas nos olhos. Ao ouvir que todos conseguiriam sair da masmorra sãos e salvos, ela ergueu as mãos. Teresa sorriu e disse que era hora de o esquadrão se levantar, pois seu companheiro já estava limpando o quinto andar. O protagonista não dava sinais de vida. Ele jazia apoiado no ombro do vice, seguido por uma multidão de fanáticos. Parte do esquadrão ainda estava na masmorra. Alguém gritou que todos morreriam. O rapaz de boné começou a chorar, dizendo que não deveria ter vindo e que iria embora assim que conseguisse ao menos alguns itens. Batendo as grades de ferro com a foice, o carcereiro gritou que os prisioneiros estavam barulhentos demais.